Se você busca apenas entretenimento, bem, existem muitas opções por aí. Agora, se você busca louvores e mensagens que edifiquem a sua vida, então o seu lugar é aqui. Estamos começando mais um Domingo da Gratidão, onde todos são bem-vindos, sim. Basta crer no Evangelho. Olha, temos que admirar, reconhecer a grandeza do nosso Deus. Louve a Deus nessa canção comigo, louve. Nosso Deus é soberano. Ele reina. Ele reina antes da fundação do mundo. Pare e medite. Ele está reinando em nossas vidas. Oh, minha irmã, meu irmão, glorifique ao Deus vivo nesta hora. Ele é Deus em todo o tempo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Senhor Deus, nos ensina a admirar a sua natureza, a sua criação. Senhor, nos ensina, Senhor, a ver o sorriso de uma criança, uma situação ou outra, e entender que o Senhor é aquele que controla, é aquele que criou as grandes montanhas, é o Senhor quem faz desabrochar uma flor, é o Senhor quem deu canto ao pássaro, é o Senhor quem dá os movimentos ao nosso corpo. Senhor, que possamos não dar glória ao homem. O Senhor nos deu a capacidade para usarmos para o bem, e quando isso acontece, devemos dar glória ao teu nome. E formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Hoje nós vamos falar sobre a grandeza de Deus. Sim, Ele fica feliz quando nós reconhecemos. Muitas vezes as pessoas se aproximam de Deus só para pedir. É pecado? Não, mas só para pedir. Nós temos que reconhecer, nós temos que engrandecer o santo nome dEle e dar o testemunho, adorar Ele pelas nossas atitudes. Se unir com pessoas que estudam a Bíblia, vai tomar um cafezinho, vai no jantar, em família. A senhora o senhor tem feito isso dentro de casa para estudar sobre as estrelas. Por exemplo, ele chama uma pelo seu nome. Olha, ele criou o céu, o sol, a terra, o mar. Irmãos, nós temos que não entender a grandeza dele, que nós não vamos conseguir, mas reconhecer. Amém, queridos? A grandeza de Deus, olha, ensina que Ele é muito maior que nossa capacidade de entendê-lo. Não tem como. Amém? A Bíblia fala algo sobre isso, e muito. O primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Eu gostaria que a senhora lesse, o senhor lesse, tá? Leia mais a Bíblia. Pode ler pelo celular, ou então leia no livro físico. Em 1 Crônicas 29, verso 11. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu exaltaste sobre todos os como chefe.
O Senhor é o chefe, o Senhor é o dono. O Salmo 48 diz, no verso 1, grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Lá no Monte Santo, irmãos, Ele é glorificado, Ele é digno de louvor, reconhecido. Aqui na terra tem que ser também, porque Jesus ensinou no Pai Nosso, seja feito aqui na terra como é lá no céu. E lá no céu é desse jeito que eu acabei de ler. Então muitas vezes a pessoa empresta a boca para Satanás, empresta a boca para o natural, passa o dia, às vezes jogando, passa o dia se enganando, passa o dia, noite, pensando mal, maquinando mal, tentando resolver o problema lá na hora que é para dormir na cama, do descanso. Como eu vou resolver o problema amanhã? Irmão, irmã, queridos ouvintes, você não tem que resolver nada. Coloca tudo na mão daquele que é a solução, glória a Deus. E Ele vai resolver para você. E você vai dormir, você vai orar, dormir, sabe? Sonhar com coisas boas. Deus vai te dar revelação, dons espirituais. Ora pedindo dons para ajudar os outros. São ferramentas. Sim, é um problema que está dentro de casa. O problema está no ambiente de trabalho. Porque isso sempre vai ter. Sempre vai ter. Nós estamos andando, navegando. A canoa vai dar um furo, vai vir um vendaval. Você está entendendo? Você tem que consertar. Como? Com a ajuda divina. Mas, queridos, temos que entender melhor a grandeza dele. Você já parou para pensar que ele manda anjos para te orientar? A Bíblia diz, Hebreus capítulo 13, verso 1 ao 3 diz, continuem a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade. Por quê? Porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se fossem mesmo, vocês mesmos estivessem presos. Lembre-se dos que estão sendo maltratados, como se sofressem os maus tratos em seu próprio corpo. Irmãos, olha só, olha a doutrina de Deus, o ensinamento de Deus e o ensinamento do natural, como que é, né? Tem gente que está lá na cadeia, às vezes não lembramos deles. Irmãos, e alguns, sem querer, olha lá, hospedaram anjos. Olha, às vezes nem tanto hospedar, mas conversar com um anjo na rua, conversar num ponto de ônibus ou lá na fila do banco, até no ambiente de trabalho ele pode aparecer. Irmãos, eu vou indicar para vocês mais uma vez um filme chamado O Léo Pode Esperar. Peça ele lá no YouTube completo, dublado completo. O Léo Pode Esperar. Vai falar da vinda de um anjo para trazer uma mensagem a um rapaz. Se você não assistiu, assista. Se já assistiu, assista de novo, tá? Queridos, a grandeza de Deus, o amor dele é incomparável, imensurável. E é por você. Mas muitas vezes não agimos acreditando assim. Mas temos que mudar hoje. Sim, adorar a Deus de manhã, à tarde, à noite. Vai tomar um copo d'água, sentou ali no banheiro, vai fazer a barba, vai arrumar os cabelos. Agradeça, você pode segurar o pente, pode segurar o secador assim na outra mão para arrumar os cabelos, não é? Pode sentar ali no sofá ou na cama ou numa cadeira para colocar o calçado. Muitos não podem mais fazer isso. Mas também devem glorificar a Deus. Deus pode restaurar a força. Ou se levarem a vida assim, numa paralisia parcial, Deus pode usar de muitas formas. E tudo tem o porquê. Tudo que acontece conosco. Talvez essa situação que a senhora está vivendo hoje, o Senhor, é porque a senhora foi dura de coração. O senhor foi duro de coração. Não quis se aproximar de Deus. Algumas pessoas íntimas sua até te aconselharam muitas vezes. Se unem em oração, se unem para buscar conhecimento de Deus. Você sonha e ignora o sonho muitas vezes. Alguém te dá um recado pelo WhatsApp ou mesmo fisicamente ou por um telefonema e você cria um bloqueio. E não é certo, irmão, não é certo. Se aproxima dessas pessoas que estão querendo. Deus está usando alguém. Os anjos não têm asa, tá, irmão? Qualquer dia a gente estuda sobre anjos e eu vou provar que anjo não tem asa. Pelo menos na Bíblia não tem. Na mente humana, sim. Conversa de crente não tem fim. Encerro por aqui até terça, se Deus permitir. Hoje estarei dando atendimento pastoral em off. Me procure. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.